Doutora Adriana, Olá, como boa vai? Boa noite. noite. Como vai? Estou bem, Deixa, graças a Deus. deixa o doutor Paulo entrar. Legal. E já Esqueci de começamos. avisar que eu estava como questão cooperativa, né? Eu fiquei em dúvida. Por isso eu coloquei aí comentário. Imaginei, eu esqueci de comentar. Nem me dei conta disso. Eu fiz toda a divulgação pelo questão, né? Isso grava, não? Grava, grava. Bacana. Doutora Vamos aqui Manéria. convidar o doutor Paulo. Lili. Boa Seja noite, bem-vinda. Vinha na Laje. Contadora, Nelia, de cooperativas, excelente profissional. Hum? E que também faz essa parte aí do vinho, degustações. Olha a publicidade aí do trabalho. Maravilhosa. Excelente profissional. Que legal. Estou esperando aqui o doutor Adilson Isso. se juntar e o doutor Paulo se Paulo, juntar para a gente começar. isso. Você que é maravilhosa. Vamos chamar o doutor Paulo aqui. Pá. Olá, Gabi. Gabi, tudo bem? Pessoal, enquanto vocês estão entrando, a gente está preparando aqui a live. Nós tivemos um pequeno problema técnico para começar, e já estamos aqui prontos. Show. Estou Tema aqui, importantíssimo, né? tô aqui ligando para o doutor Paulo, aguardando ele nos atender. E aqui o doutor Adilson. Doutor Paulo está aqui conosco. Doutor Adilson entrou e agora deixa eu tentar colocar aqui o doutor Paulo. Ah, chegou. Estou aqui. Ih, vai ter que virar, dona Adilson, senão você vai ficar deitadinho assim. Vira ao Tá deitado? contrário. Tá deitado ainda? Tá deitado. Agora sim. Olha, deixa eu ver. Peraí. Aí, Assim? assim deita. Volta. Doutor Paulo está conosco agora. Olá, Fala, doutor Paulo. Flávio, doutora Adriana, doutor Adilson, tudo bem? Como vai? Oi, Como boa vai? noite você. Boa noite, meus Tá amigos. deitada, Vamos Adilson. começar aqui Ainda hoje deitada? o nosso Então fica. Conexão IAB Então, dessa quinta, 18/9, para a gente falar desse tema tão importante, né? eu tenho que Esse ser. tema que a gente está próximo aí, inclusive, a análise desse texto, né? Pelo Supremo, isso, Paulo? Explica melhor para gente. Pelo Congresso, na verdade, é um projeto de lei alterando o estatuto da Ordem. Bom, boa noite a todos novamente, né? Boa noite. É um grande prazer estar aqui compartilhando essa mesa virtual sob a presidência do doutor Flávio, com os Hoje eu eminentes. sou só convidado de vocês. Hoje o show é de vocês. Você é a pessoa mais importante, é o capitão do time, né? Jamais, jamais. Ou como o pessoal gosta, o Ancelotti, né? Boa. Só não é o antilotinho, né? É, Antilotinho, esse aí esse está no Botafogo. é esse não. Mas, Adriana, Dilson, um grande prazer estar aqui com vocês. Então, esse tema é um tema bastante atual, né? Porque há um projeto de lei no Congresso Nacional, é o PL 2323 de 2024, Ao que contrário, justamente... 24/24/2023. Ah, é Foi 24, colocado 24. errado. Ah, é. Mas é 24/24 de 2023, desculpa. Erro de digitação, não tem problema. Foi. Confunde, Ah, né? É. então, esse projeto de lei prevê que prevê uma alteração no Estatuto da OAB a fim de permitir que os advogados possam constituir sociedades cooperativas de advogados, né? Seriam Uhum. sociedades cooperativas de trabalho compartilhado entre profissionais advogados, né? É uma experiência bastante interessante, né? Uma experiência que eu acho que pode ser alvissareira, né? Para
de verdade, revolucionar o mercado da advocacia brasileira, né? Possibilitando que advogados que tenham a sua atividade desenvolvida de forma mais, digamos assim, artesanal, possam se reunir sob o manto de uma sociedade cooperativa a fim de aprimorar os seus processos, ganharem mais musculatura econômica, jurídica e, enfim, poderem, em melhores condições, disputar, né, o mercado da advocacia, né? E, claro, além disso, os próprios advogados que desenvolvem atividade de forma mais estruturada, sem ser artesanal, também de utilizarem desse sistema para se beneficiarem. O fato é que o direito de cooperar é um direito fundamental, albergado e abrigado pela Constituição brasileira, né? A nossa Carta Política prevê expressamente que o legislador, a administração pública e o legislador e o próprio judiciário, claro, na aplicação e interpretação da norma constitucional, deve emprestar, dedicar estímulo e apoio e incentivo ao cooperativismo. Uhum. Né? Então, o artigo 174, parágrafo 2º da Constituição, ele é bastante exitoso, né, nesse sentido, de estabelecer um direito fundamental de natureza econômica, que é o direito de constituir sociedades cooperativas. E as cooperativas têm uma sinergia própria, né, que nós aqui acredito que vamos tratar aí ao longo das nossas discussões de hoje, né? Então, é justamente essa dinâmica que contagia e que tem grande sinergia com a atividade dos advogados. Porque, na verdade, a advocacia em si, ela já contempla a cooperação. Né? É imenso o número de advogados que cooperam, que compartilham. O próprio CPC fala em cooperação processual. Né? Então, essa possibilidade que nós temos de alterar o provimento 112, né, da OAB, né, para permitir, porque é esse provimento que proíbe que advogados criem ou constituam sociedades cooperativas, né? Então, a participação do IAB lá no Conselho Federal foi justamente sustentar parecer no sentido de que essa proibição não tem mais, não se sustenta mais nos dias de hoje, né, em pleno século XXI. Né, onde as pessoas querem desenvolver suas atividades, querem empreender, querem se desenvolver. E as sociedades cooperativas são uma experiência muito importante, um caminho muito importante para tal. Então, o IAB, a nossa Comissão de Direito Cooperativo, aprovou um parecer elaborado pela doutora Adriana, né, e esse parecer foi levado ao plenário, foi aprovado no plenário do IAB, e foi encaminhado para o Conselho Federal. E lá no Conselho Federal nós defendemos, então, a alteração desse provimento, a fim de permitir que os advogados possam constituir sociedades cooperativas, sem prejuízo de, eventualmente, o próprio Conselho Federal, se entender cabível, estabelecer algum tipo de regulamentação dessa atividade, adaptando-a à advocacia, né? Então, me parece que é quase que uma lei áurea do século XXI da advocacia, né? Ela permite que os advogados possam se expandir, desenvolver com mais largueza as suas atividades. Bacana. E aí, deixa eu perguntar para você, Paulo. Olha só, vamos falar. Nós temos aqui confrades no nosso chat, e nós também temos alguns bacharéis em direito que eu estou vendo aqui conhecidos. Explica de uma forma clara por que é um marco novo. O que exatamente. Hoje, eu, Flávio, me tornei advogado. Quero constituir quero participar de uma cooperativa. Me explica melhor isso. Ou você, ou a Adriana, ou o Adilson. Adriana, quer falar? Eu já falei bastante aqui no início. Posso falar. Bom, a gente tem que entender o que é uma cooperativa, né? Que tipo de sociedade que a gente estabelece numa cooperativa. Uma cooperativa tem como finalidade partilhar, na verdade, os meios de produção, que seria, no caso, para qualquer ramo, né? E para nós, que somos advogados, seria para o exercício da nossa atividade profissional. Então, o que significa isso na prática? Quando você, na verdade, divide os custos daquilo que você pode utilizar como ferramenta para o exercício da sua atividade. Pode ser um espaço físico, pode ser uma internet, pode ser um escritório com advogado, com secretárias, enfim, com uma infraestrutura que viabilize a condição do exercício da atividade.
Então, é muito interessante que a gente fale sobre essa possibilidade de organização, primeiro porque a OAB acaba que com essa restrição que nós temos, é uma restrição decorrente da interpretação da lei, né, obviamente, que regulamenta o nosso exercício de atividade, mas, de qualquer maneira, a gente precisa, mais do que nunca, do próprio apoio de uma instituição, porque é inadmissível que nós sejamos a única profissão que não pode se organizar em cooperativa. Então, qual é a questão que eles alegam? A alegação é, primeiro, perda de pessoalidade, o que não acontece, porque a gente continua no exercício da pessoalidade pela cooperativa ou pela sociedade de advogados, isso não se modifica. Você estar numa pessoa jurídica não funciona. E o segundo é a alegação de que poderia ter um cunho mercantil, o que também não é verdade, porque, veja, o Código Civil acabou colocando as cooperativas, né, incluindo as cooperativas lá nos tipos societários, e o próprio Código vai dizer que as nossas cooperativas, na verdade, elas estão enquadradas como sociedades simples, da mesma maneira que as nossas sociedades de advogados estão também como sociedades simples. Então, não há absolutamente nenhuma divergência. O que a gente tem de diferente, então? Bom, se já estamos aí nessa questão da sociedade simples, né, que já exercemos dessa maneira, qual é a diferença dessa proposta, né? A diferença dessa proposta é que até numa sociedade simples você tem a divisão em cotas e as votações, as deliberações que ocorrem interna corpore, elas são deliberações pelo valor do capital investido. Né? Nós temos ali um número, né, o quanto você tem de cotas, não são ações, são cotas. Na cooperativa, independente do capital investido, independente de quanto é a sua participação economicamente falando na cooperativa, na sociedade cooperativa, todas as pessoas têm direito a um voto. Ok. E o voto tem o mesmo peso. Isso faz uma grande diferença. Olha, veja, isso não significa que a proposta é que substitua o tipo de organização. Aqueles que ainda assim quiserem se organizar como sociedade de advogados com esse modelo, ok. Mas nós precisamos também contemplar aqueles que têm objetivos diferentes. Não sei se foi suficiente a explicação. Tá, uma pergunta. Doutor Adilson, meu grande amigo, me explica aqui de uma forma clara, né, qual a diferença nesse contexto da sociedade de advogados, né, os advogados anônimos ou advogados, uma empresa coletiva de advogados, para a cooperativa. Além da questão do voto que a doutora Adriana trouxe para a gente, é maravilhosa, né, é até uma questão que eu considero que a gente está colocando todo mundo no mesmo plano horizontal, né, nas decisões, nas atitudes. Acho que isso é muito importante, né, Adriana? Mas o que mais? Que outras vantagens a gente consegue trazer? Bom, primeiro eu queria cumprimentar, né, meu grande amigo Flávio também, nosso colega lá do IAD, da diretoria também, meus grandes amigos, né, Paulo Renato e a Adriana, com quem temos convivido há bastante tempo, né, nas nossas reuniões, troca de opiniões, e eu confesso que eu aprendo muito com esses dois mestres, muito mesmo, e me sinto feliz e orgulhoso por isso. Então, eu gostaria de te dizer, respondendo essa pergunta, tentando responder, que há muito mais afinidades entre uma sociedade cooperativa de advogados e um escritório de advocacia do que diferenças entre um e outro. A diferença, me parece, que é apenas no sentido formal, estrutural, né? A sociedade de advogados ela poderia se constituir da forma como a Adriana falou, disse agora, né, como ela expôs, e a grande vantagem da sociedade de advogados é que ela pode se constituir, pode operar, independentemente, ou melhor, sem concorrer com os escritórios de advocacia. Essa é uma grande vantagem, uma coisa que as pessoas precisam ver melhor. As sociedades de advogados, cooperativas de advogados, vão continuar operando, funcionando, independentemente do funcionamento dos escritórios que hoje existem. Então, não vai haver concorrência entre os grandes e médios empresários e as cooperativas de advogados. E uma grande vantagem da sociedade cooperativa, não só de advogados, mas de crédito, de trabalho,
qualquer uma delas, né, é que, até pelo artigo 4º da lei chamada Lei das Sociedades Cooperativas, ou simplesmente Lei das Cooperativas, a Lei 5764 de 71, o artigo 4º diz que elas são sociedades de pessoas e não de capital. O que quer dizer isso? Cada um coloca a sua capacidade de trabalho, seu empenho, no proveito que é de toda a coletividade, de todos os advogados que dela eventualmente venham a fazer parte. Não há também uma finalidade de lucro na cooperativa. Isso também é muito importante. O trabalho de cada um resulta em proveito de cada um dos advogados, ou seja, como em qualquer outra cooperativa. Ou seja, se o negócio der certo, ótimo, tudo bem. Se der errado, cada um vai ter que arcar com o ônus daquela empreitada que não deu certo. Agora, diferença propriamente, para mim, é só em questão formal, na maneira como se estrutura um e outro. E eu acho que eu posso, desculpe, tomar mais tempo, mas só para completar que eu acho que isso é importante, não se deve ter o receio de que uma sociedade cooperativa de advogados vá trabalhar independentemente de qualquer outra instituição, de qualquer outra regulação ou controle. De maneira nenhuma. Assim como os escritórios de advocacia são obrigados a se registrarem, se registrarem na OAB inspeccional, a sociedade cooperativa pode perfeitamente se cadastrar também e operar, não vou dizer assim, à sombra, entre aspas, né? Mas sob o olhar da OAB. Então também não há esse empecilho, a meu ver, acredito que o Paulo e a Adriana concordem comigo, esse empecilho também não vai existir no meu modo de ver. Entendi. Então, Meu professor. Resumindo, vejo muito mais semelhanças, uma possibilidade de cooperação sem trocadilho, de cooperação entre uns e outros, numa sociedade cooperativa de advogados. Legal. Muito obrigado. Nada. Volto a palavra ao Flávio, que está comandando aí o nosso time. Vou repetir, meu professor. Paulo. Nada, que isso. Segue. Amigo. Mas vamos lá. Paulo, você está Microfone. mutado. Gente, eu não estou desligando o meu microfone, porque se eu clicar ali, ele está meio equilibrado. Não precisa desligar. Meio equilibrado. Tá bom. Fica tranquilo, não precisa desligar. Paulo, você consegue falar com a gente? Consigo sim. Desculpa, Vamos eu ver tenho a mania de cidade. tirar aqui o som para não atrapalhar, Nada. mas essa questão que o Adilson e a Adriana ambos levantaram, né? Essas questões são muito importantes, né? Então, as sociedades cooperativas, elas não têm finalidade lucrativa, embora possam ter lucro. O lucro é um acidente, é um incidente benéfico à cooperativa, né? E mais, hoje, a lei das startups prevê que as cooperativas podem ser constituídas como startups. Olha que interessante, olha que mundo novo e gigantesco, oceano de oportunidades que se abre para a advocacia no século XXI. Né? Então, me parece que essa restrição vetusta lá do provimento da OAB não se sustenta mais hoje. Hoje as pessoas querem liberdade para voar, para trabalhar, para desenvolver, para empreender. Né? E não pode a advocacia ser a única, é quase que um capso de minúcio. Porque médico, dentista, contador, administrador, professor, todo mundo pode constituir sociedade cooperativa. O único que não pode são os advogados. Ou é o advogado. Olha que absurdo, é uma coisa completamente que não fecha, uma antinomia em si. Né? E pior ainda, quer dizer, a gente corre o risco até mesmo de o Supremo Tribunal Federal ou um tribunal desses julgar esse provimento inconstitucional. Quer dizer, como é que pode a OAB manter um provimento inconstitucional a despeito do que a Constituição manda, determina, e também do que a Lei Geral das Cooperativas, a 5764, também estabelece. Ela é bem clara lá no artigo 5º, ao prever que qualquer atividade pode ser objeto de sociedade cooperativa. Se qualquer atividade, é claro que a atividade jurídica dos advogados também se inclui nisso. Não há nenhuma
justificativa, né, por qualquer ângulo que se olhe, de se manter esse provimento, que data vênia me parece que está em latente inconstitucionalidade, em latente antinomia com a Constituição. Né? É alguma coisa assim que nos deixa estupefato, porque a advocacia é essencialmente uma atividade que nós defendemos o quê? A ordem jurídica, o regime democrático, a república, enfim, os valores fundamentais da república, os direitos fundamentais, né? E como pode nós termos os nossos direitos fundamentais cerceados por um provimento, né, que não tem mais, não se sustenta, que viola a Constituição, viola a lei, né, e como já muito bem destacado, não importa em nenhum compromisso ou nenhum demérito à advocacia, muito pelo contrário, vai abrir caminhos, novos caminhos para que o exercício da advocacia possa ser desenvolvido. Até porque, onde quer que esteja um advogado, ele será advogado, estará regido, atuando como advogado, regido pelo Estatuto da OAB. Por isso que eu falei de, eventualmente, até o Conselho Federal fazer algum tipo de regulamento, adaptando aqui a colar alguma questão, se achar cabível, né? Mas, de fato, essa restrição me parece que não se sustenta mais nos dias de hoje, né? Então, nós precisamos, antes que algum tribunal a declare inconstitucional, a própria OAB fazer o seu dever de casa, né, como defensora da liberdade, dos direitos fundamentais, da democracia, exercer isso para os seus, para dentro de casa também, né? Bacana. O nosso espectador, o Mário Roberto Menezes, ele escreveu aqui para gente, doutora Adriana, na prática, na cooperativa de advogados, seríamos chamados através da especialidade. Eu acho que o que ele quer saber é se, formando uma cooperativa de advogados, por exemplo, eu sou criminalista, só criminalista. Eu não entendo nada do que vocês estão falando, mas eu estou aqui mantendo a minha cara de inteligente, né, que faz parte, né? Mas, vamos lá. Fomos autorizados a termos as nossas cooperativas. E aí, nós 4 aqui fundamos a primeira cooperativa. Eu já entendi que essa cooperativa ela não busca nenhum tipo de lucratividade. Eu vou trabalhar, vou receber, beleza, ganho o meu. Você vai trabalhar, Adriana, Paula vai trabalhar, cada um vai trabalhar pelo seu ali. A gente só está dividindo o mesmo espaço, a mesma estrutura, tendo a mesma personalidade jurídica, né? Para ter a proteção e as responsabilidades cabíveis. Mas aí, vamos lá. O André, o João, procurou a nossa cooperativa, beleza? E eu quero um advogado criminalista. Temos 2, doutor Flávio, doutor Adilson. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que funcionaria isso? Me explica um pouquinho, Adriana. Então, imagina você quando você vai a um consultório odontológico que é organizado como cooperativa, como a Uniodonto, por exemplo, que é uma cooperativa. Quando você chegar lá, você não vai ter um dentista, ou todos eles, especialistas em periodontia. Okay. Não, na verdade, você vai ter o periodontia, você vai ter orto, você vai ter várias especialidades dentro desse... E o que é mais interessante é que eles se complementam. Porque muitas vezes é o que acontece. Às vezes você está com um cliente e esse cliente tem uma demanda que normalmente, por exemplo, é uma demanda da ordem do direito do trabalho, mas vai, de repente, alguma outra necessidade ligada a consumidor, ligada a questões familiares, enfim, seja lá o que for. E você tem o seu próprio colega de escritório que está ali, que também tem essa especialidade. Então, você tem várias possibilidades de se organizar dentro desse universo, entendeu? E de divulgar para os seus clientes, afinal de contas, quais são as especialidades que estão mantidas, dizendo a quem cabe o quê, ou se vão, inclusive, compartilhar, porque também existe essa possibilidade, todos serão apenas criminalistas. Para você ter uma noção, para te dar um exemplo, nós temos alguns modelos de cooperativas de advogado fora do país, como, por exemplo, na Espanha, que são especializados em temas. Então, vamos imaginar que é problema ligados à questão de violência contra a mulher. Então, esse escritório ele tem todo um arsenal de atendimento voltado ao tema. Então, é uma forma de você organizar, ligada à questão do preconceito, seja ele racial, seja ele qual for, você pode ter um escritório especializado nesse sentido. E isso é muito mais comum do que a gente imagina dentro desse universo. Então, realmente não, nós não necessariamente vamos ter isso, essa divisão vai depender do grupo, se o grupo assim o quiser.
Isso, se vocês me permitem, isso é uma coisa que talvez a própria ordem pudesse nos ajudar, né? Porque assim, aqui, voando, olha que fantástico. Eu acabei de me formar, né? Acabei de ser inscrito na ordem, aí eu venho para essa selva cruel, que a gente sabe como é. Os primeiros anos são horríveis para todos os advogados, sem exceção, né? As Uhum. pessoas acham, mas aquele ali tem um sobrenome grande, vai ser fácil. Não, não é. É difícil para todos nós, É. né? De repente, por estar em um escritório grande, termina tendo uma facilidade de trabalhar casos que já existem no escritório. Agora, como profissional individual, é difícil para todo mundo. E olha que fantástico. A ordem dá uma estrutura para essa galera que se formasse pudesse ser indicado ou facilitado para uma determinada cooperativa, e aí pegando o gancho do que você falou, né, Adriana? Pô, você é Uhum. criminalista, caramba, a cooperativa A, B e C, elas trabalham no direito penal, tá aqui, e fazer um trabalho bacana. Fala sobre isso, Uhum. Adilson. Você tocou num ponto que eu acho da maior importância, do maior interesse também para a própria OAB. Nós vemos inúmeros, nós como professores, né, nós quatro aqui como professores, e outros também que nos assistem, né, e agradecemos também a participação de todos, aproveitando, né, para agradecer, nós todos como professores já vimos profissionais, na advocacia pelo menos, vi demais e lamento, ficava com pena mesmo dos meninos, vamos dizer assim, recém-formados, colegas de faculdade, 3, 4 colegas, dizem, olha, quando nós nos formarmos, vamos montar um escritório de advocacia. Oh, beleza, maravilha, se for, bota lá fulano, ciclano, beltrano, escritório de advocacia, e ficam lá os 3, 4 sentados, esperando que o cliente bata lá na porta para solicitar o trabalho deles. Como você falou, isso não acontece. Por quê? Primeiro, ele não tem nome ainda, não tem experiência, né? Em qualquer ramo de Mais do que o nome é a conhecimento. experiência, né, Adilson? Hein? Mais do que o nome é a experiência, né? Pois é isso. Por isso que eu coloquei em primeiro lugar, mudei a ordem, né? Mas primeiro de tudo, realmente, a experiência. Você vai chegar para um rapaz que saiu da faculdade ontem e vai entregar um trabalho importante para ele, já é uma dificuldade, né? Então, o que acontece normalmente? Ele não tem isso. Não tem sobrenome que, como você disse também, não conta, não é fundamental. Pode ajudar, mas não é fundamental. A não ser que ele trabalhe no escritório do pai, quer dizer, já deu o nome do pai, ele estaria igual um Ancelotinho, como disse o Paulo Renato no início, né? E ele está à sombra do pai, só que não está dando certo por enquanto. Eu, como botafoguense, estou lamentando muito. Mas, então, quer dizer, o nome não adianta, a experiência ele não tem, ele talvez não tenha também conhecimentos por ser um jovem, e muitas vezes a família não tem essa tradição na advocacia, então ele não tem conhecimento suficiente para trazer clientes para o escritório. E eu acho que se esses jovens advogados que não conseguem se inserir no mercado de trabalho, quer dizer, não conseguem trabalhar num grande escritório, que ele, olha, você vai ganhar aí como um estagiário. É muito comum isso acontecer, não é o correto, mas é comum acontecer. Você se formou agora, você não pode querer se comparar com um advogado sênior. Então, Claro. quer dizer, ele fica meio marginalizado, não estou generalizando, não acontece em todos os escritórios. Mas também não é raro isso acontecer. Ele ficar meio escanteado lá, meio marginalizado e começando a pegar causas simples. Ao passo que se eles se formarem numa cooperativa, promoverem, que existe a ordem da Sociedade da Cooperativa Brasileira, a Adriana, o Paulo, OCB, 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 Organização Ordem, Brasileira das Cooperativas. Associação, não, Organização. 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 Exato, as cooperativas Mas também vão dar vamos, não, apoio. não vou nem entrar na questão da OCB nesse momento, que existe ela e existem outros tantos, né? A gente tem vários órgãos aí de representação do cooperativismo hoje que Ó, podem auxiliar, e inclusive sim. talvez a própria OAB pudesse auxiliar em alguns cursos que ela já pode, o IAB dentro do ESIAB, a gente tem várias Uhum, possibilidades de oferecer algum tipo de capacitação para aqueles que quiserem. uhum, Né, Adilson, o que é legal a gente pensar é que eu estava vendo aqui os dados da última pesquisa que foi feita sobre o perfil dos advogados, uhum, 72% das pessoas que responderam à pesquisa atuam como autônomos. Então, 72% dos advogados estão fora desse universo
que é esse universo organizado em sociedade. Então, a gente está falando... E detalhe, dos 72%, 51% já disseram que trabalham como home office. Então, essas pessoas, e mais, a gente tem, assim, desses 45% dos advogados que responderam, eles recebem entre 2 e 10 salários mínimos, sendo que 26% desses 45% também exercem outra atividade. O que eu acho que é importante a gente chamar a atenção é a precarização da nossa profissão. A gente tem um número, um volume, um contingente muito grande de pessoas que são formadas em direito e que não estão conseguindo exercer a nossa profissão condignamente, né? Então, assim, quando a gente consegue fazer essa união de esforços no sentido de poder realmente organizar de maneira que as pessoas possam dividir despesas, e assim, há uma dúvida que está acontecendo aqui no chat muito interessante, que é uma dúvida geral, que é assim, vamos funcionar como a Unimed? Funcionaremos dessa maneira? Quer dizer, a Unimed é preciso entender que, primeiro, ela é um sistema. E é um sistema que tem mais de 300 cooperativas no modelo. É quase que como o que a gente chamaria de um modelo de franquia, né? Não é o caso, mas elas têm mesmo o seu universo, elas são cooperativas que são organizadas em centrais de cooperativas, federações, confederação, e é um exemplo extremamente exitoso, que a gente tem dados de que as 300 maiores cooperativas em termos de faturamento, o sistema Unimed fica em quarto lugar e fica em primeiro quando a gente chama de modalidade ramo-trabalho, tanto em termos de faturamento quanto ao que a gente chama de PIB per capita, ou seja, em poder de compra das pessoas, entendeu? Então, assim, essa força, esse potencial de uma instituição, que na verdade é a união de várias, eu digo uma instituição no sistema Unimed, que abrange todas elas, é um modelo. Não necessariamente a gente teria, dentro do universo do cooperativismo para os advogados, esse mesmo padrão e esse mesmo modelo. Porque a gente tanto pode ter um modelo que abranja essa ideia de uma Unimed, como a gente pode ter aquela ideia apenas do modo de organização de cada escritório. Entendeu? Então é alguma coisa que às vezes eu tenho o hábito de dizer, e do ponto de vista do consumidor do serviço, daquela pessoa que vai contratar o serviço de uma cooperativa, seja de qual natureza, ele não tem a noção do que é, se a diferença entre se é uma cooperativa ou se é uma sociedade qualquer. Okay? Essa questão ela é fundamental interna corporate. Como que a gente, na verdade, desenvolve essa atividade de maneira que viabilize, entendeu? Que as coisas aconteçam. Então, somando os esforços, que a gente realmente consegue fazer com que o desenvolvimento dessas cooperativas aconteça. Bacana. E aí, de novo, né? Tanto a Adriana quanto a Dilson, Paulo, eu vou te passar a palavra. Tanto a Adriana quanto a Dilson falaram a questão dessa organização enquanto cooperativa. Não é simplesmente o cara ir ali e falar, fundei uma cooperativa, vou trabalhar. Precisa de todo um suporte pela ordem, o reconhecimento, o apoio. O Adilson também falou sobre os novos advogados, né? Seguindo ali o que eu comecei a falar. E você vê, né, Adilson? A Adilson também é professor, né? Somos professores. O que acontece muito? Os nossos alunos, eles se apaixonam pelo direito penal e terminam trabalhando no direito civil, no direito do trabalho, onde o fluxo de clientes, de demandas é maior. Por quê? Porque eles vêm totalmente desassistidos. Imagina, né, Paulo, você está passando por uma situação delicada, criminal na sua família, você não vai contratar o rapaz que saiu da faculdade agora, independente de ser super talentoso, tem um CR de 10, né, diversas pós-graduações. Você vai procurar um advogado que tem uma experiência, que tem um trabalho, que tem uma vivência naquilo ali, e é diferente. E aí eu te pergunto, Paulo, como é que você vê essa questão, e aí de novo batendo, nos jovens advogados, dessa galera que chegou agora, nesses que a Adriana trouxe pra gente essa estatística que estão ali trabalhando como autônomos. Fala um pouquinho pra gente de tudo isso. Isso é muito importante, Flávio, isso que você está colocando, porque nós não temos no Brasil uma educação cooperativa. Nas próprias faculdades de Direito, essa matéria, normalmente, ela ou não é lecionada, ou é lecionada de maneira tão rápida que os alunos não têm nem a mínima ideia do que está se passando nesse ecossistema das cooperativas, das sociedades cooperativas, né? Eu, particularmente, apresentei um projeto que eu achei muito interessante e que se tornou realidade lá na Escola de Direito da FGV, de criação de uma cadeira
de Direito Cooperativo do Trabalho, né? Uma eletiva, né? Talvez tenha sido a primeira eletiva do Brasil, quem sabe, né? Sobre esse tema, né? E para meu espanto, nós tivemos assim casa lotada tratando Bacana. desse tema, né? Então, nós temos que fazer isso, né? Divulgar, disseminar a educação cooperativa, o que são as sociedades cooperativas? São sociedades. Então, você tem ali uma série de questões muitíssimo interessantes, inclusive para o jovem advogado, né, e que se aplica também a outras carreiras, né, dentistas, médicos, etc. E tal, Ok. que é o seguinte: você tem que ter um contrato social muito bem elaborado, porque o contrato social é a constituição interna da empresa, e no caso da cooperativa. Né? Então é muito interessante você observar que você tem uma liberdade muito interessante, muito impactante nesse segmento. Né? Você falou assim, eu posso criar uma... Alguém perguntou, né? Eu posso criar uma cooperativa de advogados criminalistas? Posso. Nessas cooperativas. Aí eu vou estabelecer os requisitos de ingresso dos cooperados. Eu posso estabelecer que só vai ingressar cooperados, advogados que queiram ser cooperados, vão apresentar sua candidatura, observando o estatuto. O estatuto diz assim, só pode entrar advogado criminalista que tenha pós-graduação. É válido? É válida. Essa cláusula estatutária é plenamente válida. Ou seja, você pode customizar, desenhar na cooperativa que você está fazendo, desenvolvendo, né, exatamente qual modelo, quais são os profissionais que você quer no mercado. Né? Então, você pode ter uma cooperativa de advogados tributários, advogados trabalhistas, cíveis, e aí você vai estabelecendo uma série de critérios. Né? Isso é muito interessante. Gera para a advocacia, na verdade, um novo segmento. O meu escritório, por exemplo, tem um segmento de direito cooperativo, né, em que a gente faz assessoria no dia a dia da cooperativa, que são as questões societárias entre os cooperados. Quer ver um dado muito interessante? Um dado não, uma questão interessante, é a da produção. Né? O que é a produção? É a retirada de cada cooperado. O cooperado recebe de acordo com a sua produção. Mas além da produção, que pode ser semanal, quinzenal, mensal, bimestral, o estatuto vai realizar isso. Além disso, você tem o rateio. O que é o rateio? O rateio é aquela apuração que você faz no final do exercício para verificar se teve sobras positivas ou não, se teve negativo, o sistema ficou negativo. As sobras positivas, então, são ganhos que a cooperativa teve, uma espécie de resultado positivo. Né? E isso tem que ser, obviamente, o estatuto vai tratar disso, etc. e tal, mas, de alguma forma, repassado aos cooperados. Né? Então, é um regime societário muito interessante, né? Um dia a dia assim, muito enriquecedor para os próprios advogados. Para quem não é advogado também, mas claro, mas para quem é advogado também gera uma sinergia contagiante, porque a base desse sistema é a base da mutualidade, da responsabilidade, da boa-fé, da integridade, né, da cooperação, todo mundo na mesma vibe, na mesma sinergia, porque afinal de contas está todo mundo empreendendo. É isso aí. Né? Cada um com o seu, lá desenvolvendo suas atividades, e em sistema, muitas vezes, de rodízio, né, a fim de que todos possam trabalhar, todo cooperado quer trabalhar. Né? Então, você estabelece um sistema muito interessante, onde o princípio democrático é enfatizado, seja pelos aspectos da singularidade de voto, né? Ou seja, cada cooperado só vota com a sua participação pessoal na Assembleia, não com suas cotas. Né? Isso garante, por si só, um sistema bastante afeito à democracia, ou seja, a maioria decide os destinos da cooperativa. Na sociedade dos advogados em geral, não, você tem a questão das cotas. Quem tem mais cotas é normal, tem a maioria, decide o que vai acontecer ali. Nas sociedades cooperativas, não é assim. Essa é uma outra grande diferença. Quem decide os destinos da cooperativa é a maioria dos sócios. Né? São os sócios reunidos em Assembleia Geral. Na apuração dos votos, a apuração é tomada pelo voto singular de cada cooperado. Cada cooperado vota individualmente, né? Ele não vota com as suas cotas, vota com a sua presença na Assembleia. Né? E Bacana. não Pessoal, cabe procuração. Oi? Não ouvi, Não Adriano. cabe procuração, Não tem cabe que ser procuração. pessoal mesmo. Tá, vamos lá, pessoal. A gente tem 4 minutos para a gente finalizar a nossa live. Como vocês sabem, o Instagram limita a gente, então eu não quero perder vocês. E a gente tem assunto para mais uma live. Paulo, cola comigo que a gente vai, hein? Vamos lá. Adriana, eu quero fazer uma pergunta para você me responder em 1 minuto e já se despedir dos nossos amigos que estão nos assistindo. Quando a gente fala de organização societária, eu vou puxar aqui uma holding familiar.
ok? Nós temos cláusulas de barreira, nós temos uma série de questões sucessórias. E na cooperativa, como é que a gente ia aplicar isso? Pois é, na cooperativa a gente não pode ter parentesco na gestão, né? Na gestão você tem aquelas regras justamente por questões éticas. Acho que a cooperativa ela tem como característica principalmente uma organização o mais ética possível. Então, essa ideia de você ter uma holding que seja familiar, pode ter na cooperativa, pode ter, mas pensando nesse aspecto, que na gestão a gente não vai poder colocar as pessoas ali, nem no conselho fiscal, nem no conselho de administração, as pessoas não podem ter essa relação de parentesco, de nem linha reta, nem colateral. Bacana, mas Isso é aí eu fundamental. te faço uma pergunta. Eu, Flávio, sou um advogado que pertence à cooperativa. Tem um problema de crédito, uma falência, um divórcio, qualquer coisa. Isso vai atingir o bem dos demais cooperados ou não? Aí vai depender se a cooperativa for de responsabilidade limitada ou de responsabilidade ilimitada. Sendo de responsabilidade limitada, a responsabilidade de cada sócio vai até o limite das cotas-partes que ele tiver subscrito, ainda que não tenha ainda integralizado. Entendi, bacana. E aí, Adilson, você, 1 minuto, e aí você já se despede da gente, ok? Eu quero te Considerações perguntar, finais. baseado no que a Adriana falou, responsabilidade limitada, mas vamos lá, de novo, o Flávio. O Flávio é executado e perde a sua participação em uma ação de execução. Um exemplo simples, para uma pessoa que não é advogado, como fica? Para uma pessoa que não é advogado, Que como não é fica. advogado. Assim, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas se essa pessoa procurar uma sociedade de advogados, sociedade cooperativa de advogados, ele vai ser atendido como seria em qualquer outro escritório de advocacia. E mais, as características próprias do advogado, aquelas, não digo restrições, mas restrições mesmo que são impostas por lei ao advogado, como uma manutenção de sigilo, do sigilo do seu trabalho, não poder divulgar, isso é mantido. A proibição da publicidade também. Isso, o advogado não vai deixar de ser advogado por ele integrar uma sociedade cooperativa de advogados. As mesmas regras estabelecidas para o advogado são estabelecidas também para o advogado de uma cooperativa. E constitui a cooperativa, só para concluir, uma importante forma de geração de empregos. Eu acho que isso também é muito importante a gente ressaltar. Agora, nesse caso específico que você falou, eu diria o seguinte, que, se eu bem entendi, tanto faz ele procurar um advogado cooperado ou procurar um advogado estabelecido no escritório. O tratamento, as regras estabelecidas são as mesmas, com a diferença das características da cooperativa, como ressaltou aqui, principalmente a Adriana, nessa parte final. Mas, no Bacana. mais, não há diferença. Bacana, nós vamos explorar isso mais depois. Paulo, a palavra é tua, finaliza com a gente, agradece os nossos convidados, seus convidados, porque hoje o programa é seu, Em e nome de a gente todos, né? encerra. Em nome de todos. Pode agradecer nós também. Pô, isso é uma honra. Então, olha, muito obrigado, doutor Flávio, aí pela sinergia, né, pela parceria na realização desse evento, assim como a Adriana e o Adilson, né, que nós são nossos parceiros de sempre, o IAB, a gente coopera muito, né? Estamos aqui cooperando vivamente, né? E um grande prazer. E eu queria, então, terminar dizendo que nós não temos que ser prisioneiros do passado, mas sim passageiros do futuro. E é isso que o IAB está fazendo nesse momento, desenvolvendo esforços no sentido de que o direito avance, a sociedade brasileira avance, o direito avance, os advogados avancem, prevaleça a liberdade empreendedora dos advogados, que é uma marca nossa. Nós não aceitamos as injustiças, nós não aceitamos a vilania, nós não aceitamos os problemas, nós somos resolvedores de problemas, né? E a partir daí nós temos um oceano de oportunidades. Acho que essa modificação do provimento realmente é um marco civilizatório para a advocacia brasileira. E, nesse sentido, eu faço votos que o Conselho Federal da OAB se sensibilize e aprove essa modificação do provimento 112 do Conselho Bacana. Federal. Um grande abraço Paulo, a todos, muito obrigado. Uma ótima semana. Obrigado.
Paulo, Obrigado. obrigado. Adriana, Abraço a obrigado. todos Adilson, também. Obrigada, eu obrigado. que agradeço. Todos Eu que que nos agradeço. acompanharam, obrigado por estarem conosco. Foi uma aula e eu já convido vocês para a gente falar mais sobre isso. Talvez depois do momento que for analisado, né, pelo conselho, a gente voltar a falar sobre isso. Espero que vocês aceitem o convite. Com Vai todo estar prazer. aceito. Muito Com obrigado. certeza. Um abraço, pessoal. Boa Um abraço, Um noite. Um obrigado a abraço. abraço. todos. Obrigado. Obrigado Boa também. noite. Tchau, Até logo. tchau. Valeu, boa Boa noite. noite.